Joia. Começamos aqui. Bom, Ronaldo, nós estamos aqui, acho que essa é a nossa primeira, né, bilateral aqui do pessoal. Então, acho que é importante, antes da gente começar, a gente passar mais ou menos uma visão, deixa eu acender a luz aqui também, do que a gente está fazendo para a gente tentar agregar. O que a gente teve? A gente fizemos o processo seletivo. Dentro do processo seletivo, nós tivemos os 4 municípios selecionados, mas o que nós percebemos? 2 grandes variações. Um conjunto de municípios que tinham níveis diferentes, então os municípios precisavam de ajudas operacionais. Às vezes essas ajudas elas nem eram só para a parte de cooperação internacional, mas às vezes nós teríamos pequenas ações que a gente poderia estar contribuindo e que poderiam melhorar. Então, tinham municípios muito bem, municípios intermediários, municípios avançando. E aí, o que nós decidimos? Pegar e ampliar essa participação para que os municípios consigam participar conosco dessas integrações com Portugal. Então, cada município, que não é o município selecionado, que está em menção honrosa, precisa determinar em que maneira que ele vai participar. Mas como é que eu vou saber, como é que eu vou determinar se ainda não sei o que é, eu não sei o que é cooperação, não consigo alocar as pessoas internamente, dentro e tal. Então, o que nós estamos fazendo nesse começo? Nós estamos fazendo um processo de mais ou menos nesse 1 mês e meio, nesses 2 meses, essas bilaterais, para a gente conseguir enxergar, primeiro, coisas que a gente possa tentar resolver dentro do município e que a gente possa resolver com o Inova Juntos, coisas que a gente possa resolver sem o Inova Juntos, coisas que a gente vai melhorar com resolução técnica, mas principalmente permitir o acesso, ou seja, permitir que o município esteja em contato com os municípios portugueses e que vocês tenham a condição de se mostrar. Então, entre todas essas coisas, eu sei que a Isabela perguntou, falou, o pessoal ainda não começou com a gente, quer saber qual que é a responsabilidade. Falou, cara, cabeça fria, cabeça tranquila, como se você tivesse sido selecionado. Vamos pensar para frente, vamos pensar organizando. E qual que é o primeiro objetivo? Primeiro, a gente estruturar um jeito de pensar e um jeito de organizar as ideias, que é essa relação de causa e efeito. Está dando um resultado muito bom para você poder mobilizar. E nós prepararmos um vídeo que a gente possa mostrar agora para o pessoal de Portugal, nessas ações que a gente vai dar match. Então, basicamente, são essas ações. Os compromissos são os compromissos que vocês quiserem assumir na medida do que vocês possam estar fazendo, então não existe obrigação, não vai existir aquela carta e tal que a gente está assinando com os outros, mas o nosso desejo é que o seu município melhore, ou seja, eu possa falar depois assim, participamos do Inova Juntos, foi muito legal, a gente precisou estudar para preencher o processo de desqualificação, para ter esse tipo de ação, ter o resultado, e olha a gente aqui no meio do projeto fazendo efeito. Então, basicamente é isso, tá? Então, nós vamos começar aqui, e o que a gente está fazendo? A gente está treinando as equipes, treinando as meninas que estão aqui conosco, nessa metodologia de causa e efeito. Então, como é que a gente vai começar? A gente vai pegar aqui, quem que vai puxar aqui de quem que é esse cluster aqui? É o da... Isso, sempre a Isabela. Sempre Isabela. Egoísta de cluster. Ela tem 200 mil municípios. Ela fala bom dia com ela. Olha o tanto de árvore lógica que a gente fez aqui. Então, o que a gente vai montar agora? A gente quer saber de você, por exemplo, vamos fazer uma análise ainda superficial do município, sem muita preocupação com o resultado concreto, mas mais com as ideias que a gente possa trabalhar. Quais são as coisas que a gente quer resolver no município? Quais são as coisas que a gente pode gastar um pouco de energia e que vai dar um impacto muito grande? O que é muito simples, ou de infraestrutura, ou de processo, ou de gestão de pessoas, enfim. O que você enxerga aí? Se a gente começar a resolver, a gente ajuda a resolver o seu município. Conta pra gente. E a gente vai tentar estruturar tudo numa visão assim. Se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo. E depois do resultado dessa montagem, dessa árvore que vai nos ajudar a organizar as ideias, aí nós vamos montando cronogramas de trabalho para integrar o prefeito, para colocar a população, para fazer esse tipo de participação. E nós vamos aprendendo com vocês e vocês vão aprendendo com a gente. É isso aí. Vamos lá. Vamos começar aqui para a gente tentar achar essa visão de vocês aí. O que você conta, Ronaldo? O que você pensa aí como Bom, ações? eu pensei, né, em 2 coisas aqui que nós já vínhamos elaborando, né, há algum tempo, e vimos a necessidade de
colocá-lo em prática, que foi a revisão do plano diretor, uma delas, né? Aham. Com a implementação dos ODS, Uhum. e nós finalizamos essa revisão, está em processo de aprovação na Câmara de Vereadores, mas o que nós identificamos como falha principal, o produto Uhum. 1, 2 e 3 pronto, elaborado, né, do plano diretor que existia há 10 anos atrás. Ele não Sim. teve sua efetivação executada. O documento existiu e ele ficou engavetado. Uhum. Inclusive, até o Conselho de Desenvolvimento Urbano, né, o que faria o plano diretor funcionar, ele não existiu nesse período. Então, a gente vê como desafio a criação, a revisão, né, do plano diretor, Uhum. com o núcleo que vai fazer, né, dar as diretrizes de funcionamento, com a implementação dos ODS, que nós já colocamos os Então, vamos lá. objetivos. Então, vamos devagar para dar tempo da Isabela escrever. Então, nós precisamos trabalhar a revisão do plano diretor, nós precisamos criar esse núcleo de operacionalização do plano diretor, nós vamos fazer a revisão dos ODS e criar um comitê de implantação daquilo que foi planejado. E tem mais Isso, uma coisa que é corrigir um passo anterior, que foi um plano diretor de gaveta. Feito, exatamente. bonito, audiência pública. Eu costumo até brincar, né? Depois que você faz audiência pública na Câmara, o próximo passo é tirar a foto, fazer a notícia, ir para o jornal, prestar conta e engavetar. Deixa lá na gaveta por 8 anos, daí você tira de novo, contrata tudo outra vez e começa a fazer tudo de novo. Mas isso não Exatamente. gera o planejamento. Então, acho que além do plano diretor estar estruturado, acho que a gente poderia ver se ele tem todos os outros planos que estão associados à nossa política pública. Um plano de saneamento, um plano de mobilidade urbana, um plano de gestão, um plano de desenvolvimento. Porque às vezes você faz um documento que vira só uma carta de boas intenções. E nós queremos, então, identificar dentro do plano diretor quais são os planos setoriais, talvez até porque vocês estão em fase de elaboração, para não pagar ou para não entregar para o cara e falar assim, peraí, cadê o checklist dessa ação do plano diretor? Então, para isso, a gente precisa, talvez, de repente, marcar uma reunião com o pessoal da área de plano diretor da CNM para saber deles qual é o passo, qual é a boa prática antes de aprovar o plano diretor e um checklist se todos os instrumentos de planejamento foram feitos. Então, a gente pode, pegando o exemplo de vocês aí no município, a gente montar com a área um checklist de planejamento urbano com todos os códigos, os códigos sanitário, saneamento, revisão da planta genérica de valores, planejamento da cidade, etc. e tal. E a gente faz um checklist. De dentro desse checklist, a gente primeiro checa se existiu e depois se existiu, quem é que vai executar no plano em quanto tempo. Porque às vezes você vai ter um documento e fala, tá pronto, mas o que eu faço agora? Às vezes está pronto, está faltando, ou às vezes é só um plano que vai acabar indo para a gaveta de novo. O que você acha dessa primeira abordagem, da gente fazer esse checklist? Eu concordo. Agora, lembrando que o produto, nós conseguimos finalizá-lo, né? Sim. Colocamos as metas dos ODS nele e já entregamos. Tem 6 meses que ele encontra-se na Câmara de Vereadores para apreciação, né, e votação e discussão das comissões. Entendi. E o nosso objetivo também é pegar esse alinhamento do plano, levar para o PPA, o orçamento participativo, é a gente integrar todos esses instrumentos de planejamento para que eles falem a mesma língua. Não, Então, a gente podia procurar em exemplos portugueses outros municípios que estejam trabalhando com PPA e orçamento participativo, para eles compartilharem a experiência e as ferramentas para a implementação do plano de vocês. Então, é coloca isso. aí também que a gente tem que entrar em contato com os municípios que estiverem querendo trabalhar com planejamento participativo para fazer esse match com o município. Muito Outro bom. item que a gente tem aqui nas nossas reuniões de monitoramento junto com os secretários, a gente tem dado uma atenção especial, é sobre a coleta programada do lixo. Sim. Isso tem causado muita preocupação e a gente tem notado que vem acontecendo de uma forma muito desordenada, onde a gente encontra na cidade, tanto por falta de educação da população, mas por falta de um gerenciamento público, né, de políticas públicas voltadas para essa coleta e a organização em si, né, com horário programado, com uma estrutura que você alerte
a população que ela vai estar, que o período do coletor vai estar nos horários estabelecidos e que haja, né, uma fiscalização, que haja um acompanhamento dessas ações. Então, a gente tem tido uma preocupação em relação a isso, porque a gente tem percebido que muitos pontos que vêm acumulando lixo, seja em ruas ou em terrenos mais afastados, baldios, é por essa desorganização. Então, Então, vamos tentar colocar isso de uma forma escrita. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos organizar e viabilizar o processo de coleta de lixo para impedir o acúmulo de lixo a céu aberto. É isso, está sobrando exatamente. lixo. Então, Uhum. então aí, aqui assim, então, se nós precisamos fazer essa organização da questão do lixo, então nós precisamos identificar os motivos que fazem com que o lixo não esteja sendo recolhido. Então, pode ser problema de informação da população, problema de disponibilização do serviço público, falta de periodicidade do prestador de serviço, por exemplo, de estar passando com o caminhão nos horários programados, pode ser um problema de falta de entendimento da população quanto à importância do lixo, ou seja, antes da gente dizer tem que passar o carro para cá ou tem que fazer um negócio ali, a gente tem que dar uma analisada para conseguir entender o que está acontecendo, pelo visto, né? E Exatamente. isso em diferentes bairros e diferentes regiões. Então, a gente precisaria de um mapa da área coberta e da zona de informação dos lixos, para a gente fazer um roteiro do dia do lixo. E o lixo de vocês ainda não tem coleta seletiva nem distribuição sustentável ainda, né? Ou é só coleta mesmo? É só coleta. Agora, vale destacar que acho que há 3 anos nós tínhamos também enfrentado um problema que era com os lixões. Aí nós desativamos o lixão e Sim. mandamos para um aterro que fica 40 quilômetros do município. E o nosso lixo, a gente não faz apenas o recolhimento do lixo doméstico, nós temos um lixo também de pequenas indústrias, porque Sim. aqui na cidade, nós chamamos essas pequenas fábricas, nós chamamos de fabricos. Então, Uhum. são aquelas fábricas de fundo de quintal, que você, Uhum. por nós termos uma proximidade muito grande, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, que são polos de confecção, né, aqui do Agreste. Então, aqui a cidade, ela também, a sua economia, ela se baseia também na produção de roupas, de vestuário, né, camisaria, e a gente tem muito esse lixo misturado com o lixo comum, Então, né, com vamos lá. esses resíduos. Então, vamos lá. Então, a gente tem que fazer uma destinação sustentável dos resíduos sólidos. Isso como uma política de benefício, ou seja, começar a fazer políticas de reciclagem. Nós temos esse tipo de lixo de resíduo sólido, de restos de tecidos, ele pode ter um alto valor agregado, porque ele não tem toxicidade e ele pode ser aproveitado para outras coisas, mas isso é jogado junto no saco de lixo comum e simplesmente vai entupir aterro sanitário por aí. Então, a gente pode rever a cadeia de produção dos fabricos com um sistema de Coleta, separagem. pensar uma cadeia de reciclagem, como, por exemplo, de mantas, ou a gente fazer trançado, ou a gente fazer... Enfim, tem um monte de usos que dá para a gente fazer com algodão, com malha, com nylon, que vem. Agora, dentro desses fabricos, vocês têm resíduos industriais, por exemplo, de alumínio, com o pessoal fazendo panelas, fazendo outras coisas, ou então resíduo também do óleo industrial, óleo de restaurante, óleo de destinação correta e seguro do óleo de motor de carros, ou o pessoal está jogando tudo no esgoto e vida que segue? Como é que está sendo isso? Os resíduos são praticamente de tecido, né, malharia, Uhum. óleos de restaurante. Alguns anos atrás, nós fizemos uma parceria com a Vigilância Sanitária e eles recolhiam os óleos, né, dos restaurantes e destinavam às pessoas que faziam produção de sabão, né, de uma Uhum. forma caseira. Essa prática ela ainda não tão como ela estava sendo utilizada no início, mas ela ainda tem em alguns lugares sendo executada dessa forma. Mas resíduos de alumínio, de outros objetivos, não, só mais malharia mesmo, de indústria. Mais malharia. E qual que seria a cadeia da utilização do resíduo da malharia para vocês, para a gente fazer um aproveitamento?
estopa, estofado, tipo manta, fazer preenchimento de travesseiros, de coisas batidas? O que daria para fazer esse reaproveitamento de malharia? Olha, geralmente, os pedaços maiores do tecido, o próprio fabricante, ele revende, né? Uhum, Para algumas pessoas que vêm de outros municípios, compram para fazer estopa. Agora, aqueles uhum. pedacinhos pequenos, né? Que quando você passa na máquina industrial, né? Sobra. Do acabamento, aquele ali não tem utilidade. É exatamente esse que é descartado. É que eu Os penso maiores, que eles reaproveitam. não, mas eu acho que dá para a gente pensar alguma coisa pela utilidade do material, talvez um tipo de prensado, enfim, eu vou pesquisar. Então, coloquem aí que a gente precisa pesquisar quais são as tecnologias de reaproveitamento do final de malharia. A gente pode ver o que eles estão fazendo na Europa, o que eles estão fazendo na China. Na China, normalmente não é de se esperar os melhores exemplos de padrões de sustentabilidade e tal, mas é que lá a dimensão é tão grande, é que ou eles dão um jeito ou o negócio entope tudo, entendeu? Porque é muita produção muito rápido. Então, às vezes, eles acharam um jeito de resolver alguma coisa, a gente pode E tentar procurar isso daí. Maurício, essa solução de tecnologia para esse reaproveitamento, ele seria muito interessante porque não só aqui para o município de Taquaritinga do Norte, mas para os outros municípios que têm uma produção em maior escala, que é o exemplo de Santa Cruz, Caruaru, que eu acredito que não trabalham também, não pensaram na solução dessa problemática. Às vezes você tem coisas muito simples que precisa de um produto com uma qualidade consistente. Por exemplo, quando você está fazendo malharia, você consegue tirar sei lá, estou mexendo com jeans, então agora sai todas as peças desse aqui, ou um tecido azul, ou um tecido branco. Se a gente junta isso aqui, por exemplo, faz uma sociedade, começa a fazer tipo tapetinho para pet, ou alguma outra coisa que tenha um resultado em que você possa utilizar, às vezes você faz muito bom. Ou então, às vezes, boneca de pano, ou então, às vezes, enchimento de boneca, enchimento de. Eu vou fazer sei lá, eu vou pegar o grupo de catadores, ao invés de ser catadores, eles vão pegar pano e vão fazer aquele negocinho de pôr embaixo da porta de areia. Então, você enche aquilo lá com areia, com malharia, etc., e faz um negócio que você vai conseguir fazer. Então, existem diversas ações que podem surgir do subproduto que, normalmente, como não está na cadeia de valor principal, para o dono da malharia não interessa. Ele falou, não, pega essa camiseta aqui, eu ganho um X. Sobra isso, eu jogo fora e acabou. Então, a gente pode fazer essa apropriação do lixo, mas tem que ver qual que é essa cadeia de valor. Então, de repente, a gente pode... Eu penso muito no enchimento, sei lá, de material, ou revestimento de fundo de sofá, ou enchimento de travesseiros, ou enchimento de Isso. coisas. Mesmo que a gente não faça para... não precisa ser um produto tipo linha mas eu faço, de repente, uma coisa rústica, com enchimento de malharia e faz uns, uns, uns sofazinhos, como é que chama aquela coisa? Umas almofadinhas para sentar, uma almofadinha típica ou alguma coisa que você possa utilizar. Porque a qualidade do produto é muito rico. Ele não é tóxico, ele é um produto que realmente pode ser utilizado de forma nobre, né? Exato. Você Ou, ou, lembrou, as, você ou lembrou as, também uma coisa que nós temos também, apesar que é em pequena escala, não tão como a malharia, mas nós também temos resíduos do jeans. Você Uhum. falou aí, eu me lembrei. Então, o jeans, a gente tem dois problemas com o jeans. Uma é o resíduo, outra é a toxicidade do tingimento, né? Porque o tingimento vai para o lençol freático com uma quantidade de tinta que mata tudo, né? Mata peixe, mata negócio e tal. Então, se vocês têm um problema dos afluentes aí, ou de cada coisa eles estarem jogando, o resultado do processo de tingimento do jeans aí pode ser uma coisa muito, muito grande. Aí a gente precisa dar É, uma olhada, né? E embora precisa. não, aqui a gente não tem, a gente chama de lavanderias, né? A gente não tem as lavanderias aqui no município. Elas geralmente é encaminhado para o município vizinho, que é Toritama, que é onde é o polo que concentra, né, toda essa fabricação do jeans. Mas aqui nós já tivemos lavanderias aqui, mas hoje nós não temos nenhuma funcionando no município. O rio passa em Toritama e depois vai para aí, ou passa aí e depois vai para Toritama? Na verdade, o rio que corta Taquaritinga, ele sai desde antes de Santa Cruz, que é o rio Capibaribe, passa por Sim. Toritama e não pega na sede do município. Ele vai pegar no distrito,
que fica, a gente é numa cidade alta, né, de 800 metros de altitude, e lá no distrito, que é já no encontro com a BR-104, é que aí você vai ter todo o percurso desse rio. Mas aqui na parte alta da cidade ele não corta. Sim. Mas mesmo assim deve ter problema de toxicidade no rio, não tem? Um esgoto Tem, no rio. tem porque vem a poluição das fábricas de Santa Cruz, passa, joga nele, e depois Toritama também, e essa questão também das lavanderias, de tinturaria do DIN, já foi um problema muito enfrentado e combatido pelo Ministério Público. Algumas fazem seu tratamento isolado, mas ainda há não só a poluição pelas fábricas, mas a poluição nesse rio por esgotos, fossas, né, os Então, dejetos. o que está pegando ali nas fábricas? Que resíduo industrial que eles estão jogando ali no rio? Nos Lá outros municípios aqui. nos outros municípios, exatamente esses resíduos de lavanderia, né, esgotos, são todos despejados. Então, mesmo não tendo, então o diagnóstico está certo. Se vocês têm o problema do jeans, é batata que tem o problema do resíduo das lavanderias do jeans, né? Tá bom, a gente precisa Exatamente. realmente analisar isso, porque o plano diretor de vocês deve estar prevendo algumas ações de mitigação e de saneamento, pelo menos no território do município de vocês, e a gente tem que ver isso. Exato. Meninas, eu entendo de jeans também. Eu fui fazer aqui os negócios do interior. Tem um município que chama Jaraguá do Sul, aqui perto de Goiás, que é um dos maiores. Eu fui ver o centro de desenvolvimento e tal, né? O município estava crescendo, estava gerando emprego, o Sebrae estava animado, um monte de coisa e tal. Fui lá dar uma auditada no município e saber por que era o caso de sucesso. Aí eu vi que era lavanderinha de jeans, até aí tá tudo bem, mas eles estavam fazendo produção de jeans pirata. O maior centro de produção de jeans pirata do Rio de Janeiro e de São Paulo era aqui em Jaraguá do Sul. O cara já produzia, colocava etiquetinha e mandava. Fórum, M-Officer, essas coisas. O cara já recebia caminhão de etiqueta, é uma coisa louca. E aí eu fui ver os negócios e é que assim, como é tudo no mundo meio fundo de quintal, então o cara pegava e fazia as calças de pirataria. Aí deu Polícia Federal, deu negócio, aí você estava incentivando o pessoal a desenvolver e o cara desenvolvendo uma atividade ilícita. É uma loucura aqui o Brasil, não é para amadores, não. Aí nisso que eu aprendi, aí eu comecei a estudar para ajudar o pessoal, aí eu aprendi sobre disso, sobre curtição, sobre lavanderia, sobre o impacto dessas coisas todas. Aqui eles têm, cada um tem sua marca, né? Cada um criou um nome, a junção de nomes e faz sua marca, que é também bem interessante a forma como cada um denominou sua produção. E outro detalhe também importante é que essa malha, né? Tanto a malha quanto o jeans, geralmente vem de Santa Catarina. Aqui por perto, nós não temos fabricação do tecido. Sempre vem de Santa Catarina. Tá, então é um centro de manufatura. Então o pessoal deve estar comprando isso aí tudo em Brusque ou alguma coisa assim, ou Itajaí, né, na região. Provavelmente, é isso que a gente pode fazer umas aproximações, porque ali na entrada ali do negócio de Itajaí, do consórcio de Itajaí, que é com quem a gente está fazendo, são as grandes ações dos consórcios. Então a gente pode fazer até aproximação comercial com o pessoal. Você passa naquela estrada assim, é só outdoor de moda, lá é o centro de lingerie, moda, acho que tem jeans também, então é só propaganda de, de tecido. Então a gente podia, de repente, fazer uma aproximação comercial para incentivar a melhoria do comércio local lá na região de Itajaí, onde a gente está fazendo, para eles conseguirem mandar produtos de melhor qualidade para vocês aí. E, de repente, a gente fazer um dimensionamento, um estímulo comercial entre essas coisas. Ou discutirmos essas práticas de como é que faz com o resultado, porque como eles mexem com o polo industrial, eles devem ter alternativa. A gente olhar os casos aqui do pessoal, na próxima vez que eu falar com o pessoal de Itajaí e do consórcio ali de Itajaí ou do pessoal de Santa Catarina, eu vou perguntar como é que eles estão fazendo a destinação de tecidos e se a gente consegue fazer esse processo de integração. Isso. Maurício, Agora, então vocês têm o que aí? Vocês têm as costureiras, o corte, o processamento, inclusão da própria marca e rede de distribuição que manda para Caruaru para vender na feira. É isso. para você ter uma ideia, essa atividade econômica ela é tão forte que a região, né, Caruaru, Santa Cruz, Toritama, são os polos onde essas mercadorias são dispersadas, ou seja, são comercializadas. Santa Uhum. Cruz tem o Moda Center, que é onde
tem 10 mil boxes que recebem mensalmente ou nos períodos de alta, 160 mil pessoas, compradores, e é muito movimentado. Então, é o que segura a economia. É um Ceasa de roupa aquilo lá, né? Exatamente. Então, é o que segura a economia aqui da região. Tem desde as maiores fábricas, como as pequenas, como a gente chama de fabrico, né? Então, gera muito emprego. As pessoas, costureiras, parte de logística, enfim, é uma cadeia que movimenta muito. E qualificação para esse povo todo? Só Sebrae, só Senai, Senac, instrução, produção de Exatamente. moda e tal. Não tem uma ação estruturada de um centro de desenvolvimento da prefeitura para a qualificação de mão de obra do jovem, para o jovem entrar qualificado nos fabricos? Não, não tem. Eles entram na adolescência, alguns, né? E vai aprendendo ali na prática com alguma outra pessoa ensinando, mas não tem um treinamento, uma capacitação, não tem uma formação. É muito carente aqui nessa região. A gente não podia pensar nisso, numa qualificação, numa pré-qualificação para atuação de trabalho nos fabricos e tal, e principalmente com técnica de operação de máquina, operação Com de máquina de certeza. costura, porque vocês devem ter muito problema de acidente de trabalho aí, né? Muita gente machucada, não tem, não? Não, até que o índice é baixo porque essas máquinas industriais de cultura, de costura, elas têm uma certa segurança, elas são bem, a tecnologia delas são bastante avançadas. Às vezes a máquina de corte é que gera mais um risco, mas mesmo assim os índices de acidentes são baixos. Sim, mas a prefeitura não está trabalhando na qualificação da mão de obra para potencializar o desenvolvimento local. Tipo Não, assim, se eu tenho um centro de comércio e distribuição, um centro de desenvolvimento, toda uma logística, toda a cadeia daí de produção está jogando tudo para Caruaru. E tudo aquilo que vocês produzem, vocês conseguem desovar dali para o resto do estado, a gente podia dar um incremento no processo de desenvolvimento dessa população para gerar mais qualificação, mão de obra, resultado, sim, processo de planejamento, concordo. planejamento. O que você acha? Assim, como uma atividade correlata da prefeitura. É interessante porque nem nós, nem os outros municípios, eu acho que eles pensaram nesse sistema. E é muito interessante mesmo. É porque isso é uma questão da produtividade média do nosso trabalhador. Nosso trabalhador ele é muito improdutivo e dispensável. Então, a pessoa ela custa muito pouco e ela não tem qualificação e ela fica um tempo e depois ou ela cria o próprio fabrico e vai ser MEI, vai ser empreendedor, vai ser esse tipo de coisa, ou então ela é substituída. E não tem essa estratégia de crescimento. Então, mesmo os fabricos, para você conseguir fazer com que o empreendimento familiar dê certo, ele precisa ter um tempo tipo quase de incubação. Mas acho que é interessante, a gente pode pensar. Então, tá. Então só para a gente fechar. 3 pontos principais para a gente começar a estruturar a parte de plano diretor, a parte de planejamento urbano e desenvolvimento territorial. Também colocarmos aí a parte da questão do saneamento, a gente verificar esses pontos de saneamento, o que está dando problema, ver o que tem de bom. Despejo e rejeitos de material de lixo, principalmente o lixo o resultado do processo industrial com a parte de tecidos e a parte de planejamento e qualificação dessa estrutura de tecidos, ou seja, como é que eu, assim, temo em dizer que o plano diretor de vocês, que deve estar na Câmara aprovado agora, é um copia e cola de algum outro lugar que não previu essa característica extremamente relevante para o processo de desenvolvimento, que é o planejamento industrial com base na Central de Logística de Desenvolvimento e o Centro do Polo de Produção de Modas. Você tem como mandar o plano diretor para a gente dar uma lida, esse que está na Câmara? Eu quero dar uma lida na diagonal, porque aí eu vou me tornar o cara mais chato do mundo para criticá-lo. Falar, olha, no capítulo tal, não sei o quê. Não, porque assim, eu conheço, o pessoal faz... Se você tirar o copia e cola do plano diretor, os caras não fazem. E aí o que acontece? Não é um plano para fazer, é um plano para ver. É um plano que eu cobro, digo aqui está planejado, mas não tem nenhuma ação de planejamento. Então a gente tem que pegar para a próxima também, com base na ação
E aí a gente vai precisar da sua ajuda, viu, Ronaldo? A gente vai pegar o plano diretor e a gente vai jogar no RIC, num sistema de gestão de fluxo de projetos, e montar um macro projeto com as execuções do plano diretor. E aí, só da gente pegar, transcrever aquilo que está lá para um plano normal de execução, vou fazer isso nesse tempo, isso nesse tempo, isso nesse tempo, a gente vai descobrir um monte de buraco, porque os caras fazem plano assim, o plano deveria ser, primeiro eu faço isso, tipo assim, primeiro eu defino o bairro, depois eu faço saneamento, depois eu trago a luz, depois eu trago a água. Não. Primeiro a gente invade, depois a gente leva o asfalto, aí quebra tudo, aí põe o saneamento, aí quebra tudo, põe a água, aí quebra tudo, entendeu? Assim faz, a Deus dará. Então, a gente precisa dar uma olhada, não na análise do plano, mas na transposição do plano diretor para um fluxo de aprovação, para você mostrar ao prefeito, olha, prefeito, a nossa ação de aprovação do plano diretor é isso aqui, então já está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro, a gente já precisa comitar, criar os comitês para começar a dar designação e pauta. E aí o resultado dessa ação simples que a gente já pode ajudar vocês, e já pode ser um resultado de nós juntos, é o seguinte, olha, o plano foi engaventado, nós vamos pegar esse plano aqui, nós vamos ter esse plano de trabalho, então nós vamos criar esse comitê com essas pessoas, esses técnicos responsáveis pela execução desse plano de trabalho que é o que está ali, e a correção do que estiver faltando. Só dessa ação, a gente já pode dar um banho de loja no município gigantesco, entendeu? Porque a gente vai estar discutindo, a gente não vai estar resolvendo tudo, não vai ter uma equipe cara e não vai ser uma bala de prata. Mas vai ser uma chance do negócio não ficar engavetado e a gente conseguir começar a resolver. Deixa eu te falar uma particularidade. Sim. Há 10 anos atrás, ele foi feito exatamente dessa forma como você falou, um copia e cola e jogado lá. Eu acredito que por isso que ele ficou engavetado tanto tempo. Nessa revisão, nós tivemos uma preocupação de não acontecer isso. O que é que nós fizemos? Nós pegamos os técnicos que nós temos no município, nós não contratamos a empresa cara, que é cara uma empresa para contratar. Ótimo. Nós capacitamos esses técnicos, fizemos uma cooperação técnica com uma empresa do governo do estado, que chama CODEP-FIDEM, que é a Agência Pernambucana de Planejamento e Pesquisa, e aí nós fomos paulatinamente discutindo e trabalhando, construindo esse planejamento. Agora, você também falou uma coisa muito concreta, essa particularidade, esse olhar mais avançado, mais clínico, sobre isso que nós tratamos aqui, desse polo de confecção, isso aí realmente, eu acredito que deixou a desejar, embora nós tínhamos colocado, citado, falado sobre tudo que está aqui incluído no município, confecções, enfim, mas vale a pena a gente observar mais isso. Vale a pena, porque eu já leio um monte de plano diretor e eu sou uma pessoa assim, nós temos um partido, né? Nós queremos cuidar da população, um partido não político, mas um partido, nós temos um lado, né? O nosso lado da população. Eu já peguei plano diretor de município no litoral que não considera o mar. E eu já peguei plano diretor no sertão, na Restinga, que não chove, que considera o mar. Fala uma coisa louca, o cara vai encanar, vai fazer um cavaco, o negócio vai fazer um mar. Então, agora aqui tem um capítulo lá do acesso à saída para o mar. Eu falei, então, são 430 quilômetros para chegar no mar, né? Daqui até lá é só jararaca e pedra, né? E o cara pegou algum lugar que não tinha nada. Então, assim, é muito importante. Se vocês já fizeram essa abordagem, usando as coisas a mais, já deve estar muito bom. Mas a gente precisa dar um empurrãozinho. E muitas vezes o prefeito quer fazer. Então, fazer o plano diretor é uma ação. Mas o fazer o plano diretor te habilita para você não tomar as multas por não ter ação de planejamento. Mas executar o planejamento, é o que eu digo assim, tem a fase de planejamento e tem o fazejamento. Então, você entrar no fazejamento. Fazer essa coisa funcionar. E isso demanda um pouco de experiência, né? E aí essa é uma experiência que talvez eu possa te ajudar. Só de você colocar umas pulguinhas na orelha do prefeito, cobra desse, cobra daquilo, porque o cara de obras também não está nem aí. Ele quer fazer a obra que ele quer fazer, quer terminar aquela escola, quer fazer o assentamento de esgoto. Fala, mas e o plano diretor? Fala, não, esse negócio aí já foi para a Câmara. Mas não, mas já foi para a Câmara, já resolvemos. Mas você não vai seguir? Eu falo, não, só ano que vem, é só daqui a 8 anos para refazer tudo. Então, é um negócio que a gente tem que mudar essa cultura aí.
tá? Exatamente. Se preocupar com os pareceres, você me lembrou agora, muito parecer que a gente entra em contradição, porque às vezes a gente prega uma coisa e quando vai à Secretaria de Obras e Urbanismo, dá um parecer favorável para uma coisa que nada a ver que a gente tinha estabelecido. Mas é muito bom. E a gente vai observar também que, né, nas nossas diretrizes, a gente já fez o alinhamento, colocando as metas dos objetivos dos ODS. Eu vou mandar para Então, vocês, vocês vão fazer essa manda, identificação. nós vamos dar uma olhada nisso aí, nós vamos estudar esse negócio. Eu vou olhar na diagonal em 10 minutos, não vou mergulhar, mas como eu já estou treinado, eu bato o olho e já falo, ih! O pessoal pergunta assim, como fazer? Eu ainda não sei, mas como não fazer, rapaz, eu estou especialista. Tudo que dá errado eu já vi, né? Então a gente foge dos erros grandes, a gente já vai acertando, tá? E eu acho que assim, você percebe que isso não tem nada a ver com o Inova Juntos, não tem nada a ver com a cooperação internacional, mas se a gente arrumar essas três coisas aqui dentro do seu município, já está bom demais. Arrumar o plano diretor, arrumar essa parte do, plano, do saneamento, conseguir dar uma destinação clara dessa questão do resíduo do lixo industrial do tecido, planejamento da cidade para o crescimento urbano e qualificação da população para o desenvolvimento, emprego e trabalho, ou via empreendedorismo, ou qualificação técnica, ou com suporte aí, com criar uma zona industrial do município, criar uns bolsões, pegar um terreno da prefeitura e criar uma central de reciclagem, alguma coisa assim. Coisa básica, que se for boa ideia, tenho certeza que o prefeito vai topar, vocês vão topar e tal. E você chegar com ele e falar assim, ó, esse aqui está o plano de trabalho para a gente tocar o plano diretor, mete na imprensa. O importante é levar na imprensa e na rádio do município, aquela rádio que o cara fica xingando 9 horas da manhã, todo município tem, né? Então, É, leva para o cara lá, então leva para o cara na rádio e vamos fazer, vamos colocar a população. Mas acho que a gente já temos um grande passo aqui, né? Para essa primeira. O que você acha, Ronaldo? perfeito. Tá aqui um monte de né, horizonte bem largo aqui para a gente trabalhar. E o que você está achando desse jeito de pensar, essa forma de atuar? Está gostando? O que você está achando? Sim, porque a dinâmica, né, ela é envolvente. Você viu que a gente não tinha nada programado e de repente a gente, né, saiu aqui com um assunto puxando o outro e a gente desenvolvendo exatamente aquilo que a gente precisa. Né? A gente nem não viajamos demais, né, e dentro da nossa realidade. E o importante é esse, o objetivo que você tem que traçar, né, que vai gerar resultado. Isso. E para o processo de cooperação, eu quero ver seu foco no seu município, com algum município português, no processo de orçamento participativo, cooperação democrática, participação social, ou seja, a gente vai descobrir lá fora quem é que pode estar integrando para a gente compartilhar esse tipo de ideia de boa prática. Tá bom? Tá Então, acho que a gente ótimo. fica aqui, depois a gente dá uma pensada, só que assim, isso não é a gente que vai fazer, a gente vai fazer juntos. Então, você precisa pensar nisso, aí depois a gente vai trabalhando, aciona a Isabela, a gente marca uma outra bilateral. Essa a gente ficou um pouquinho mais, mas a gente vai tentar fazer com que elas tenham, no máximo, meia horinha, para não gastar muito do seu tempo, nem do nosso, e para a gente conseguir ser bem efetivo. Tá bom? Eu vou enviar no WhatsApp da Isabela os três Isso. produtos, produto 1, 2 e 3 do plano diretor. Isso. E aí a gente precisa conversar depois a respeito do vídeo, para a gente fazer uma divulgação aí do município e das práticas. A Isabela te explica depois. Eu tive mandando alguns vídeos aí, eu não sei se realmente era o que era necessário, mas eu mandei alguns vídeos também já lá na Tá bom. pasta. Tá bom. Aí a gente já monta. Tá? Um Tá legal. abraço então, Ronaldo. Tchau, tchau. Abração, muito obrigado, viu? De Tchau, nada. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau, Pode Isabela. parar de gravar aí. Vamos.